Vivemos de uma geração liberalista, uma geração totalmente corrompida pelo pecado, onde a cultura nos leva a pecar, onde a sociedade nos leva a pecar e onde todas as pessoas ao nosso redor normalizam o pecado. Como viver em santidade em uma geração que é muito semelhante com a Babilônia? Precisamos lembrar que estamos na Babilônia, mas não somos da Babilônia. Hoje eu quero falar esse tema à luz da palavra de Deus, para que isso possa edificar a sua e a minha vida. O primeiro tópico que devemos ressaltar é: não negocie os seus princípios. É muito fácil falar da palavra de Deus dentro da igreja. É muito fácil sermos cristãos dentro da igreja. Só que Jesus, ele não nos chamou para isso. Ele nos chamou para estarmos inseridos no mundo, mas refletindo o caráter de Cristo. É uma geração totalmente entregue ao pecado, onde a sua cultura revela o seu verdadeiro Deus. Nós fomos chamados para seguirmos o nosso Deus. Um exemplo claro disso é Daniel. Daniel é levado para a Babilônia cativo, sendo que ele era um jovem de Judá, aonde ele foi ensinado princípios e valores da Bíblia, princípios e valores da Torá. Nesse contexto, Daniel é escolhido para servir ao rei. Só que antes já haveria um preparatório para Daniel e seus amigos. E nesse preparatório, a regra seria que ele deveria comer dos manjares da mesa do rei, aonde muito provavelmente eram oferecidos a ídolos. Ou seja, se Daniel comesse, ele estaria pecando inteiramente contra o seu Deus. Muitas das vezes nós decidimos agradar pessoas desagradando a Deus, pessoas que não deveriam representar algo para nós, não pelo fato de não serem cristãos, mas pelo fato de muitas das vezes representarem algo ruim no mundo espiritual. E nós, mesmo assim, damos importância de ouvidos para essas pessoas. Queremos que essas pessoas permaneçam na nossa vida. Queremos não desagradar elas, mas, consequentemente, desagradamos ao nosso Deus. É impossível viver em santidade querendo agradar ao mundo. Afinal, o mundo rejeitou a Jesus. Nesse cenário, Daniel vai chegar e pedir que, diferentemente dos outros jovens, ele pudesse comer somente legumes. No final daquele propósito, quem vai estar mais fortalecido e mais saudável, aparentemente, é Daniel e seus amigos, que não comeram dos manjares do rei. Se nós formos fiéis àquilo que o Senhor nos chamou, não nos contaminando juntamente com esse mundo, ou juntamente com aqueles que, mesmo indo para a igreja, não seguem a palavra de Deus, Deus nos recompensará. Afinal, a verdadeira recompensa está para os santos, aqueles que não se contaminam juntamente com o mundo. E Daniel decidiu inteiramente fazer isso, não se contaminar. O segundo tópico é: entenda para o que você foi chamado. Nós não estamos na terra de passagem, como muitos pensam. Estamos aqui para casar-se, para fazer faculdade, para ter filhos. Não que isso seja errado, mas o nosso propósito principal é outro. Lá em Marcos 16, versículo 15, Jesus vai chamar os seus discípulos, e não somente os seus discípulos, mas todos nós, para irmos e pregarmos o evangelho a toda criatura. E como fazer isso se eu não estiver em santidade? Afinal, somos testemunhos vivos daquilo que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. Se somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, nós somos diferentes dessa sociedade. Não fomos chamados para ocupar a boa terra inutilmente. Nós fomos chamados para sermos igual a Jesus, sal da terra e luz no mundo.
é diferente para nós que somos cristãos, pelo menos deveria ser. O terceiro tópico que deve ser ressaltado é: não ligue para a opinião do mundo. Como eu já disse e eu volto a falar, o mundo crucificou Jesus. Então, o que esperamos de um mundo que rejeitou o Filho de Deus? Você acha mesmo que ele vai amar os seus discípulos? Você acha mesmo que o mundo vai aplaudir as nossas atitudes? Jesus vai nos chamar para pegarmos a nossa cruz e andarmos na contramão do mundo. Quem anda na contramão é rejeitado muitas das vezes. Quem anda na contramão muitas das vezes já é tirado pedras, mas precisamos de entender que o nosso propósito aqui na Terra não é agradar a todos, e sim agradar a um, e esse um é Jesus. Afinal, o que santidade tem a ver com isso? Tudo. Somos seres humanos e sentimentais. Somos pessoas que muitas das vezes ligamos e nos importamos com caretas, nos importamos com a rejeição. Isso é óbvio, afinal, nós vivemos através disso, do nosso relacionamento que temos com pessoas. Só que, para quem é cristão, precisa entender que rejeição faz parte do chamado. O mundo, ele nunca vai te aplaudir por fazer o certo. Pelo contrário, te aplaudiria se você estivesse fazendo a escolha errada. Só que o galardão é dado para aquele que vive diferente, para aquele que cumpre a sua missão aqui, para aquele que proclama o verdadeiro evangelho. Afinal, como nós queremos receber uma recompensa se não nos sacrificamos por Jesus, se não nos sacrificamos por aquilo que fomos chamados para fazer? O quarto e último tópico é: mantenha acesa a chama no seu coração. É impossível ter santidade quando não se tem um relacionamento real com Cristo. Como eu vou refletir o caráter de alguém que eu nem me relaciono? Não tem como. Eu vou te passar 4 pilares para se manter fiel e firme em Deus. O primeiro deles é a oração. Oração não é nada mais, nada menos do que se relacionar, falar com Deus, abrir o seu coração. As pessoas muitas das vezes já acham que oração é uma reza. Eu repito, sendo que Jesus, ele vai deixar claro que ele quer ouvir o nosso coração. E nós verdadeiramente não sabemos falar. E para isso que existe o Espírito Santo, que traduz aquilo que a gente quer falar para Deus. E que muitas das vezes é muito difícil. Você já fez uma oração onde não conseguia sair palavras e somente lágrimas? Pois tenha certeza que Deus conseguiu entender tudo aquilo que você queria dizer, mas que não conseguiu. Afinal, o nosso Deus, ele vai muito além do espiritual. Ele atende a tricotomia do nosso ser. E, sendo assim, ele sabe tudo aquilo que a gente quer falar no nosso segundo pilar é o jejum. O próprio Jesus vai deixar claro que existem demônios que só saem com o jejum. E existem coisas na nossa vida que só mudam com o jejum. O jejum vai muito além de deixar de comer, de deixar de se alimentar ou de deixar de fazer algo que agrade a sua carne. O jejum vai inteiramente direto à consagração. É um momento onde você vai se abdicar de alimento, se abdicar de alimentar o seu físico para alimentar o seu espiritual. E há uma recompensa. Afinal, na Bíblia, vai deixar claro vários cenários aonde Deus respondeu por intermédio de jejum e mudou totalmente a situação das pessoas que se dedicaram em um momento de consagração a Deus. O terceiro pilar é a adoração. A adoração vai muito além de cantar louvores com os lábios, e sim com a alma. Nós precisamos entender que Cristo nos chamou para sermos diferentes. Precisamos entender que não é qualquer música que chega nos lábios de um cristão santificado, e sim aquilo que glorifica a Deus. Se somos criaturas voltadas para Cristo, então precisamos de entender que dos nossos lábios devem sair palavras
que professem a nossa verdadeira fé. Quarto pilar é a palavra, o mais importante de todos. Afinal, como eu vou conhecer a Deus sem conhecer a sua palavra? Porque na palavra de Deus tem aquilo que Deus quer falar conosco. E é muito diferente do que ouvir uma pregação no YouTube ou do que ouvir uma pregação na igreja. E é muito bom sim ouvir uma pregação na igreja, mas é melhor ainda escutar a própria voz de Cristo por intermédio da sua palavra. A palavra de Deus, ela não são só palavras escritas em um livro, e sim, é o próprio Deus nos instruindo para aquilo que nós devemos fazer. É o alimento para a nossa alma, o nosso pão diário. Se você está afastado da palavra, volte. Afinal, sem palavra não há santidade.